Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C# e ADO.NET e eu vou muito rapidamente voltar a resumir porque é extremamente importante que este conjunto de conceitos fiquem muito bem consolidados. Aquilo que estivemos a fazer no vídeo anterior foi genericamente começar por criar uma tabela, ok? Então, para isso utilizámos um objeto DataTable, a classe DataTable, criámos aqui a variável, neste caso o objeto tabela, que é uma nova DataTable cujo nome é amigos, ok? Aqui poderíamos nem sequer colocar qualquer nome. Tudo bem. Depois fomos definir a estrutura da tabela. Definir a estrutura de uma tabela é definir quais são as suas colunas e os respectivos tipos de valores que elas suportam. Neste caso fizemos-lo aqui manualmente. Colocamos tabela.columns, adicionar uma nova coluna. Neste caso, para adicionarmos a nova coluna, utilizamos um construtor que nos permite definir qual é o nome da coluna e depois qual é o tipo de elementos que ela pode conter. No momento em que nós adicionamos esta coluna à tabela, automaticamente estamos a adicionar a coluna de índice de base 0, ok? É como se estivéssemos a trabalhar com um array. As colunas serão um array, ou será um array de várias colunas, ok? Por isso mesmo inserimos imediatamente a seguir uma outra coluna dentro da nossa tabela, cujo nome é idade e o tipo é valores inteiros. De seguida, depois de termos definido a estrutura da nossa tabela, nós vamos definir uma nova linha de dados. Esta nova linha de dados vai introduzir um registro, isto é, uma linha dentro da minha tabela. É evidente que para introduzir uma linha na minha tabela, eu tenho que obedecer à sua estrutura. Daí que quando eu criei aqui o objeto DataRow, isto é, uma nova linha, eu tenha referido que quero uma nova linha baseada na estrutura da tabela. E por isso mesmo eu coloquei tabela.newRow, nova linha da tabela. A nova linha da tabela vai estar vazia até ao momento em que eu, imediatamente a seguir, passo a definir quais são os seus valores. E para isso eu utilizo nova linha e depois, dentro de parênteses retos, eu vou definir qual é o índice da coluna para a qual eu quero definir um valor. Neste caso, usei o 0 para seguir a mesma ordem e defini, neste caso, o nome do meu amigo, okay? Que por acaso é o meu nome. E depois, nova linha 1, que é a linha imediatamente a seguir, neste caso o 1 corresponde à coluna, a 39, ok? Para definir a idade, que é do tipo inteira. E, finalmente, depois de ter definido os dados da linha, eu fui adicionar esta linha à tabela, ok? O simples facto de eu criar aqui uma nova linha para a tabela não significa que esta linha seja automaticamente adicionada à tabela. Ela só é adicionada à tabela depois de eu definir os valores e de expressamente definir tabela.rows, isto é, as linhas da minha tabela, adicionar a nova linha. Como é que nós vamos então apresentar agora aqui os dados na nossa lista? Muito simples. Eu vou criar aqui uma apresentação dos dados da tabela na lista. Ora, a nossa lista contém apenas dois valores, ok? O nome e a idade. Eu vou separar os dois valores por um hífen, para tornar as coisas muito mais simples. Ora, como é que nós vamos fazer isto? Eu posso simplesmente fazer um ciclo for each data row, isto é, por cada linha de dados, linha in tabela.rows, isto é, por cada linha que existe nas rows da tabela, nas linhas da tabela, o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente fazer isto. Lista.items.add e agora vou colocar linha e depois vou dizer qual é a coluna. Reparem como eu coloquei aqui, quando eu abri o parênteses reto, ele pergunta-me imediatamente qual é a coluna que eu quero usar. Mas reparem que existem 6 overloads, ok? Existe o data column, existe o int column index, que é aquilo que nós usamos aqui, e depois existe também o string column name, e já vamos ver que isto vai tornar tudo muito mais legível e mais fácil, e por aí fora. Ora, o que nós vamos utilizar é o int column index. Então eu vou colocar linha 0 mais hífen mais mais linha de 1. Ok?
E o que é que vai acontecer aqui nesta situação? Nós temos aqui no linha de 0, sabemos que vamos ter pelo menos o João Ribeiro, e no linha de 1 vamos ter o 39. Vamos ver se isto acontece, se a coisa funciona. Cá vamos, e cá está, João Ribeiro 39. Ora, nada de extraordinário, dir-me-ão, então, mas eu não preciso de nada disto para trabalhar com dados, eu bastaria definir aqui duas variáveis e automaticamente atribuir-lhe um nome e tudo isso. Bom, correto, mas vamos imaginar esta situação. Data row, nova, ou melhor, nova linha, porque nós já temos aqui o data row definido, nova linha é igual a new tabela, não é new tabela, mas sim tabela.new row. Isto é, vamos criar uma nova linha para a minha tabela. Nova linha de 0, isto é, vamos definir o nome, é igual a Carlos Miguel. Nome inventado qualquer, à pressão. Nova linha de 1 é igual a 45, que é a idade do meu amigo, neste caso. E depois vamos fazer simplesmente o seguinte, tabela.rows.add, nova linha, novamente. E agora reparem o que é que vai acontecer quando eu executar aqui o meu código. Eu tenho então os dados dos meus amigos apresentados na lista, simplesmente com este for each. E reparem como eu estou a adicionar linhas à minha tabela, ok? E poderia continuar aqui a adicionar mais linhas, por exemplo, ok? Vamos aqui colocar Francisco Rodrigues com 67 anos, ok? E reparem como eu agora, se refrescar, eu vou ter todos os meus elementos aqui apresentados. Se eu quisesse só apresentar a idade, eu iria só apresentar a linha 1, ok? Iria colocar aqui assim linha 1 e automaticamente eu iria ter só apenas as idades. E portanto, eu agora estou aqui a refrescar, a lista não está a ser apagada, eu posso colocar aqui lista.items.clear para apagar e, portanto, temos o assunto resolvido. Mas fica aqui, então, esta noção de inserção de dados numa tabela, ok? Para que possamos, então, ter esta, enfim, ficarmos a conhecer um pouco melhor como funciona esta estrutura ou esta relação entre data tables e data rows. Há muito a explicar ainda relativamente a este tipo de objetos e no próximo vídeo vamos continuar a explorar essas ideias.